Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Reis, fui chamada pelo Senhor para ser uma porta-voz dele aqui na terra. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações, curta, compartilhe, comente aqui. Todas as manhãs nós temos oração aqui no canal e durante a semana, segunda, terça, quinta e sexta, nós temos vídeo como esse de ensinamento. Amém? Nesta semana nós estamos falando acerca do tema que Deus, Ele fala, amém? A voz de Deus. Nós estamos falando sobre a voz de Deus. E nesse segundo vídeo, no dia de hoje, nós vamos estabelecer aqui juntos com quem Deus fala. Amém? Com quem Deus fala? Com quem Deus fala? Nós vamos ler juntos aqui Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Às vezes eu não consigo colocar na hora, mas eu estou colocando nos comentários fixado todos os endereços bíblicos, amém? Que nós estamos lendo juntos em cada vídeo, para que vocês possam meditar aí na casa de vocês e estudar a Bíblia, amém? A palavra. Apocalipse 3:20 diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vou ler de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus fala com todos? Deus fala com todos? Você acha? Eu te faço essa pergunta. Sim, Ele fala com todos. Ele fala com quem abrir os ouvidos dele e que abrir os ouvidos e o coração para ele, para ter um relacionamento pessoal com ele. Ele vai falar. E ele se comunica. Independente de religião. Às vezes nós pensamos que a religião X ou Y, amém? X ou Y que tem comunicação com Deus. Mas não, amados. Deus não é um Deus de religião, amém? Deus, Ele é Deus e Ele se comunica com todos. Mas nem todos estão disponíveis para ouvir a voz dele. Então, todos aqueles que abrir o coração para ele, vai ouvir. Amém? Vai ouvir a sua voz. A voz de Deus, ela sempre vai produzir uma pessoa, ela sempre vai produzir em uma pessoa e em uma nação uma luz. Nós falamos no primeiro vídeo, né? Ela sempre vai produzir luz. Né? O que é a luz que aqui nós queremos falar, né? No dia de hoje? Nós queremos trazer a luz. Quando nós falamos aqui, queremos trazer a luz, nós queremos o que? Enxergar. Então a voz de Deus vai fazer com que nós abrimos a nossa visão e enxergamos coisas que nós não estamos enxergando. Então a voz de Deus produz luz, faz com que nós enxergamos coisas que nós não estamos vendo. Amém? Em pessoas, em lugares, em nações. Nós vamos dizer assim, ó, como está escrito em Êxodo 3. Vamos ler juntos. Êxodo 3, verso 14, que diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Deus aqui chamou Moisés. Né? Moisés, ele tinha uma vida com Deus? Tinha. Ele estava ali vivendo a vida dele tranquilo, pastoreando ovelhas, cuidando ali da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, tendo ali uma
um relacionamento com seu sogro, na sua casa, tranquilo. E um dia Deus o chama. Por que Moisés o ouviu? Porque às vezes Deus está nos chamando o tempo todo. Está chamando as pessoas pelo nome, chamando a atenção das pessoas, e as pessoas não querem ouvir. Moisés escutou o Senhor porque Moisés tinha um coração disponível a Deus. O coração de Moisés estava aberto para o Senhor. E até o presente momento, Deus ainda não havia revelado a Moisés o que ele queria que ele fizesse. Moisés talvez passou a vida pensando que ele ia ter a vida dele ali, com o sogro, com os filhos e com a esposa. Talvez até aquele presente momento ele nunca nem tinha imaginado aquilo que Deus quisesse fazer através da vida dele, colocá-lo como um porta-voz, como ele fez. E o dia que Deus chamou Moisés, ele correspondeu à voz de Deus. Ele abriu o coração e os ouvidos, se prostrou diante do Senhor e o adorou. E disse, amém, aleluia, estou aqui. E quando, nessa ocasião que está aqui em Êxodo 3,14, Deus está dizendo assim, eu quero que você diga quem eu sou para essas pessoas. Diga para eles quem eu sou. Revela a eles o que eu estou revelando a você. Transfira essa essência, minha essência, pela minha voz. Seja esse porta-voz. Então, Moisés comunica. E Moisés, ele foi um porta-voz de Deus para libertar o povo da escravidão. Nós vamos ver que por meio da palavra, por meio da sua voz, ele fez todas as coisas. Por meio da sua voz, ele libertou o povo da escravidão. Ele levantou um porta-voz que foi à frente de Faraó para falar tudo que foi feito para que o povo não fosse liberto da escravidão. Primeiro houve o quê? Falar. Deus se comunicou primeiro. Deus, ele falou, então por meio da sua palavra, ele faz todas as coisas. Então por meio da sua palavra, ele libertou o povo da escravidão. Então nós vamos ver aqui, ó, que Moisés chega para falar. E o povo estava cativo numa escravidão por 430 anos. 430 anos cativo, preso no Egito, escravo. Então vem primeiro um porta-voz para anunciar a palavra. Então Deus não fala sem propósito. Deus, ele não fala sem já estar tudo preparado e pronto para ser executado. Então, Deus, ele fala alinhando o propósito com o destino. Então Deus falou para Moisés e ele saiu do lugar onde ele estava e caminhou. Ele saiu do lugar onde ele estava e caminhou, crendo naquilo que Deus falou, falando o que Deus ordenou para que ele falasse. E muitas das vezes, em situações, quando nós vamos estudar toda a trajetória do povo lá no deserto, misericórdia, a gente olha e pensa como que a gente é estranho. Ser humano é complicado, amados. Nós somos complicados. Nós carregamos muitas coisas dentro de nós. E se não fosse Cristo Jesus, nós estávamos enrolados. Vamos falar essa palavra. Porque como a gente é difícil, você vê, aquele povo, eles tiveram inúmeras experiências com Deus, viram com os olhos físicos deles milagres acontecendo por meio da palavra de Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu anunciar. E mesmo assim eles murmuraram, reclamaram, perderam o direito de entrar na terra prometida. E antes que tudo se concluísse, primeiro Deus falou. Amém? Então Deus, ele fala, e ele fala com todos, com um propósito, com um destino.
Amém? 1 Samuel 3,10 diz assim. 1 Samuel 3,10 diz assim. Então veio o Senhor e pôs ali e chamou, como das outras vezes, Samuel. Samuel, e disse ao Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Deus, ele chamou Samuel. Samuel primeiro passou, né? Quem conhece a história de Ana sabe que Ana não podia ter filhos, e ela faz um voto com Deus e gera Samuel e entrega. Nesse voto que ela faz com Deus, ela diz: Senhor, eu estou gerando para ti, eu entregarei Samuel para o sacerdócio, e ele será o teu sacerdote, ele crescerá aprendendo da tua palavra, ele crescerá se rendendo ao Senhor e sendo consagrado, né? Ali fala que ele é um nazireu, ele fala que ele não cortava o seu cabelo, que ele era separado para o Senhor. Então, ali durante os anos que ele passou ali, caminhando com o sacerdote, vendo como as coisas funcionavam, né? Vendo como os sacerdotes se colocaram diante de Deus, como que eles se colocavam diante do Senhor. Ele entendia sobre as leis e caminhando com o sacerdote, então ele primeiro teve que o quê? Aprender. Ele começou a construir um relacionamento com Deus, até que chegou um dia que o Senhor o chamou pelo nome, disse: Samuel, eu quero falar com você. Então, existe um tempo de maturação, que às vezes nós não temos esse entendimento, né? Primeiro, como que nós vamos ter níveis de entendimento de que o Senhor está falando conosco quando nós começamos a buscar? O primeiro passo é a busca. Se você não busca, você não vai reconhecer a voz de Deus. Então, Samuel ali, ele não tinha noção que era o Senhor que estava chamando ele, tanto que ele vai para quê? Ele vai ali para o sacerdote e diz: Eli, me chamou? Me chamou? E ele fala: não te chamei. E ali ocorre isso 2 vezes. Na terceira vez ele discerne, né? Ele atina ali e fala: é Deus que está chamando Samuel. Deus quer falar com Samuel. Então ele ensina Samuel a responder a Deus e dizer: eis-me aqui. E então o Samuel diz assim. E ele então ouve, ali já começa o ministério de Samuel, onde Samuel ele começa a ouvir a voz de Deus e ele começa a se comunicar por meio da palavra. Ele começa. E Samuel se compromete com Deus. A sua mãe fez um voto. Mas durante a trajetória dele ali, ele ficou apaixonado pela voz de Deus. Então ele permaneceu, ele desejou prosseguir, amém? Continuar essa trajetória com Deus, porque ele poderia ter chegado em uma determinada idade, como nós vemos muito isso acontecer, e dizer: eu não quero mais. Mas ele permaneceu. Então, ele se comprometeu e continuou, e teve inúmeras experiências com Deus. Como Samuel teve experiências com Deus. Nós vamos ver na história toda de Samuel que, infelizmente, os seus filhos não levaram tão a sério como ele. Infelizmente. Mas Samuel, ele foi fiel ao Senhor. Ele se comprometeu com a voz de Deus. E ele se comprometeu em comunicar, em ser esse porta-voz do Senhor. Houve na vida de Samuel uma entrega absoluta. Então, o primeiro passo que nós precisamos compreender é que na nossa busca, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos viver um processo de maturação, onde nós vamos entender que é Deus que está falando. E aí nós não vamos ter dúvida se é Ele realmente falando ou se não é Ele. E nós precisamos nos comprometer com aquilo que Deus está falando também. Porque às vezes nós escutamos, mas nós não nos comprometemos com aquilo que Ele está falando. Nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 7, diz assim:
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te terá dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, que se tornou Paulo. Ele era um perseguidor, virou perseguido, né? Se tornou perseguido. Ele teve um encontro com a voz de Deus. Ele teve um encontro com a palavra. Ele teve um encontro com o verbo. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com a luz. Que encontro sobrenatural que ele teve. Então ele ouve ali a voz e se compromete. Amém? Ele ouve a voz e se compromete. E aí ele fala assim: bom, vou lá, né? Aonde ele me mandou ir. E ele caminhou para onde a voz de Deus disse que era para ele ir. Então, Deus fala. Amém? Deus fala, mas nós precisamos nos comprometer com aquilo que ele fala. Vai ter um determinado momento como Samuel, vai ter um determinado momento como Moisés, vai ter um determinado momento como Saulo, que se tornou Paulo. Vai ter um determinado momento em que nós vamos ter um encontro com a voz de Deus. E a disponibilidade de ouvir e se comprometer com essa voz é nossa. Amém? É nossa. É nossa. Então Deus, ele segue falando, ele segue comunicando, ele fala conosco, ele fala com a igreja, ele fala o tempo todo. Amém? Apocalipse 10, verso 10 e 11 diz assim, ó, Apocalipse 10, verso 10 e 11 diz assim: livrinho da mão do anjo, e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. A palavra de Deus, muitas das vezes, vai entrar em nós e vai produzir algo amargo. Por quê? Porque vai te libertar. Amém? A voz de Deus, ela entra por meio da sua palavra e ela produz em nós. Ela parece doce, mas ela, quando entra, ela começa a produzir um processo de transformação, de libertação, que é amargo. Entenda isso. E não é fácil esses processos. A maioria de nós corremos e fugimos dos processos, porque começa a doer muito. Mas quando nós nos submetemos a esse processo, nós nos comprometemos com a palavra, comprometemos com aquilo que Deus está falando, nós viveremos o sobrenatural de Deus. Então, nesse dia eu profetizo sobre a tua vida que você terá ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e você vai se comprometer com aquilo que Ele fala. Amém? Nesse vídeo de hoje, eu profetizo que os teus ouvidos serão abertos e que você se comprometerá com aquilo que Deus, ele está falando com você. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Pai Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graça, louvor e honra. Papai, nós te agradecemos que por meio da tua palavra tu fizeste todas as coisas. Por meio da tua palavra tu criaste todas as coisas. E por meio da tua palavra tu libertas, tu sara, tu transforma. Nós te agradecemos, papai amado, pelo Senhor hoje está se comunicando conosco. Nós te agradecemos pelo mover do teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua, papai, pela tua voz, Senhor, a tua voz que impacta vidas, a tua voz que impacta coração. Senhor, nós te agradecemos por isso. Louvado seja o teu precioso nome, bendito seja o teu precioso nome.
Eis que hoje corre sobre vós rios, rios de água viva, rompendo com barreiras que foram colocadas para que a minha palavra não entre em ti e não produza transformação, pois hoje essa barreira ela é arrancada e eis que a minha palavra ela entra dentro de vós e ela começa a produzir em vós uma transformação, uma mudança, uma transição em mentalidade, uma transição nos teus comportamentos, nas tuas atitudes, em nome de Jesus. Eis que chegou o dia, eis que chegou a hora, aonde você não resistirá mais à presença do meu Espírito, diz o Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és desejado. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade. Sim, tens liberdade. Move as tuas águas sobre nós, rompendo com todas as barreiras, arrancando todas as ataduras que nos foram colocadas, despedaçando com todos os sofismas, com todas as ideias mentirosas e falsas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro e decreto sobre a tua vida um renovo, pelo poder da palavra, amém? Que a tua mente será renovada pelo poder da palavra. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela entra em nós e produz em nós um renovo, uma transformação, e eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aqui nos vídeos. Quando você comenta, a plataforma entende que pode impulsionar o vídeo. Não esqueça de compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Eu desejo muito que essa palavra ela possa entrar em lugares, ela possa entrar em casas, ela possa entrar em vidas e produzir nessas vidas uma transformação, uma libertação. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho orado todos os dias, amados, não para que meu nome seja conhecido, mas para que a palavra de Deus se faça conhecida, em nome de Jesus, porque eu estou aqui só como uma porta-voz do Senhor, amém? Importa que Ele apareça, importa que Jesus seja o centro, amém? Deus te abençoe, que você amanhã possa nos acompanhar aqui na nossa oração, vamos orar juntos a palavra. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.